Amém, irmãos? Bom dia para todos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar aos irmãos daqui da casa, os da live, aí um dia abençoado aí para vocês, tá bom? E o Leonardo vai estar fazendo a leitura aí para nós, aí, por favor, Leonardo. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Obrigado. Vitória sobre o mundo. A gente quer ter vitória, a gente quer ter bênção, a gente quer ser abençoado. Muitas das vezes a gente corre da luta. Só tem vitória se lutar. Luta não há vitória. Diante da luta, você pode ganhar ou pode perder. Né? O importante é que eu posso até perder a batalha, mas ainda não perdi a guerra. Então, tem como eu voltar de novo a guerrear. Só que nós que somos cristãos e acreditamos e confiamos em Cristo, na sua palavra, nós vamos ver um Cristo que venceu o mundo, venceu os adversários. Só que quando nós olharmos para a vida de Cristo, ninguém quer passar o que Cristo passou. Mas só que hoje Cristo está onde? Segundo a Bíblia, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Está o quê? No lugar de honra. Então, para me ser honrado, para me ser, como é que eu posso dizer? Galardoado, né? Tá certo essa palavra? Tá certo? Para as pessoas verem que eu sou campeão, que eu sou mais do que vencedor, eu preciso vencer a luta que foi imposta para mim. Nós aprendemos com a vida de Davi que para Davi chegar até o gigante, ele matou um urso e matou um leão. E esse foi o testemunho que ele deu para o rei. Onde foi que ele quebrantou o coração do rei e o rei permitiu ele ir lutar. Porque quem luta com o urso e vence, quem luta com o leão e vence, é guerreiro. É guerreiro. Irmão, a luta que nós passamos hoje, muitas das vezes nós não chegamos ainda até o gigante. Você sabia, senhor Dilson? A luta que nós passamos, ainda não nós chegamos no gigante. E muitas das vezes a luta que nós estamos passando, irmão, são lutas pequenas. E nós não estamos conseguindo vencer. Tá entendendo? Não estamos conseguindo vencer. Irmão, você imagina aí, trazendo um pouco do exemplo de Davi, Leonardo. Davi, ele vai levar comida para os irmãos que estão na guerra. E Davi, quando ele chega lá, o que é que ele vê, irmão? As pessoas que se preparam todo dia, guerreiam todo dia, tem treinamento todo dia, estão tudo no acampamento escondido. Estão tudo no acampamento com medo. E por 40 dias, Golias ia lá no vale, aí não tem homem para lutar comigo, não. Olha a afronta. Aí não tem homem para lutar comigo, não. E as pessoas que treinavam todo dia estavam com medo. O que eu quero dizer? Está dando essa reflexão. Quanto tempo nós estamos aqui na casa de recuperação, lendo Bíblia, orando e jejuando, em vez de nós ganhar as guerras,
Nós não estamos sabendo lutar. Olha o tempo que nós estamos dentro da casa de recuperação, irmão. Agora nós estamos dentro da casa de recuperação fazendo o quê? O que nós estamos guerreando aqui uns contra os outros? Desrespeitando uns os outros? O que mais vê aqui nessa casa aqui é desrespeito. Não é respeito aqui um pela vida, um pelo outro. O que mais nós vê aqui é desrespeito. Aí nós estamos aqui para deixar de beber, de fumar, de usar droga. E o diabo, por outro lado, está vencendo nós. Aí nós vencemos um leãozinho. Vamos lá, estamos aqui não sei quanto tempo aqui, sem beber, sem fumar, sem usar droga. É o leão. Aí o urso está matando nós. O orgulho, a soberba. Tá entendendo? Ontem eu estava indo buscar o pão e Deus estava ministrando no meu coração o tema para trazer amanhã: humildade, mansidão e respeito. Esse é o tema da manhã. Se você quiser compartilhar você da live aí, tá bom? É o tema da manhã, do ensinamento: humildade, mansidão e respeito. Né? Hoje em dia as pessoas não têm mais respeito pela vida. Eu estava olhando um vídeo hoje de manhã que eu fiquei muito triste, chocou muito eu. Uma frentista no posto, não sei se é namorado dela ou ex-esposa, não sei. Uma frentista, né, no posto, o carro encostou, quando ela chega, ela leva logo um tiro no peito. Quando ela leva um tiro no peito, tá nas redes sociais isso aí, ela cai. No que ela cai, a pessoa sai do carro e começa a estar só na cabeça, irmão. E ela deixou o carro ligado. Aí só que o carro começou a descer. Ele disparou todas as balas na cabeça dela. Entrou dentro do carro, a porta aberta ainda. Cara, tão frio. O cara foi e colocou as balas de novo, tá entendendo? Voltou e só na cabeça, descarregou de novo. Olha a maldade, cara. Olha a frieza. Olha a frieza. Você acha que nós não temos maldade no nosso coração? Irmão, só em nós pensar, irmão, já é maldade no nosso coração. Só em pensar o mal contra alguém, irmão, já é maldade no nosso coração. Não é bondade. E o diabo se aproveita das brechas. Por isso que esse tema diz assim, ó, o que vence o mundo? O mundo está aí, irmão. Guerreando uns contra os outros, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, irmão matando irmão. Você está entendendo? Não tem mais respeito, não tem amor. A palavra diz, irmão, o Senhor Jesus diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Você está entendendo? O amor de muitos se esfriarão. Eu oro muito a Deus. Deus guarda eu e minha família aqui dentro. Não conheço coração de ninguém. Não conheço coração de ninguém. Guarda eu e minha família aqui dentro. Você está entendendo? Não conheço. Quantas vezes eu saio, passo o dia fora, fica essas duas aí dentro, irmão. Não conheço coração de ninguém, não, irmão. Tá entendendo? Irmão, se uma pessoa tá não sei quantos anos com a mulher, irmão, é a mulher que se deita com ele, lava a roupa dele, faz a comida dele. Tá entendendo? Depois o cara mata a mulher ou a mulher mata o cara, irmão, vai esperar o quê de uma pessoa dessa? O que você vai esperar de uma pessoa dessa? Que tem coragem de matar a sua companheira, matar o seu companheiro que passou não sei quantos anos. O que você vai esperar de uma pessoa dessa? Você vai esperar o que de uma pessoa dessa que espanca a sua própria esposa, que dorme com ela, que ela faz tudo por ele, e espanca? Você vai esperar o que de uma pessoa dessa? Não tem coragem de fazer uma maldade com você que nem te conhece? Tem não? Tem, irmão. Pior ainda. Se o cara espancar a mulher que se deita com ele, vai espancar uma pessoa, não. Eu oro muito por essa casa, eu intercedo muito por essa casa, irmão. A iniquidade está se aumentando, irmão. A fé do povo, irmão, em Cristo Jesus já era. A fé que nós temos, irmão, é uma fé natural, uma fé humana. E quando vai tudo bem, eu estou com fé. Quando deu tudo mal, a minha fé foi-se embora, porque é uma fé natural. E nós vamos aprender alguns tipos de fé. Possa ser que esse ensinamento abra o nosso entendimento, abra o entendimento de você aí da live. Para você ver como é um negócio tão sério, irmão. Eu estava hoje na intercessão.
a intercessão, que eu oro pelo povo, pela live, irmão, de madrugada, eu abro a live 15 minutos, intercedo pelo povo. Aí quando a fé, irmão, quando você vai ver as mensagens, tá entendendo? Eu tenho nojo da fala desse cara. Desse jeito, eu tenho nojo da fala desse cara. Termina logo e vai trabalhar, cara. Ou seja, o cara nem me conhece, não sabe nem quem eu sou. Aí eu tô abrindo a live de madrugada para abençoar o povo, aqueles que vão sair para trabalhar, para orar por eles, para interceder por eles. Aí o infeliz vai e abre a live para me xingar, nem me conhece. Usado pelo cão. Nem me conhece. Não, mas enquanto ele me xingava, eu estava orando por ele. Para você ver, o cara nem me conhece, eu estou fazendo bem. E o cara abre a live nas redes sociais, me xinga. Quer ver, meu? Troca, mano. Não precisa ver, mano. Você tá entendendo? Só que eu não pago mal com o mal. Eu não abro a mensagem para xingar ele, não abro a mensagem. Você tá entendendo? Não. Ao contrário, eu nem respondo, eu respondo às outras pessoas que, pastor, ore por mim, pastor, ore pelo meu casamento, pastor, ore pela minha família. Eu não dou nem moral a uma pessoa dessa. Tá entendendo? Porque o que o diabo quer é isso, que eu abro, diga alguma coisa, aí fica nas redes sociais, briga. Tá entendendo? Eu não sou disso, irmão. Eu não sou disso, tá entendendo? Que é Deus, é, pastor? Aí eu tenho nojo da tua fala. Você tá entendendo? Glória a Deus. Irmão, se tudo for bem, tá tudo errado, irmão. Agora, quando tem perseguição, é porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Obrigado, Santos, por você se levantar, tá entendendo? Você é um dos que faz parte do meu ministério, porque se não tiver perseguição, tá tudo errado. E você é um dos que é usado por diabo para me perseguir, para que eu venha orar mais, jejuar mais. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Eu não tenho com raiva de você, nem critico, não. Critica mais eu, pode meter mais o pau em mim. Você tá entendendo? Cada vez mais eu me aproximo de Cristo. Tá? E eu cada vez mais oro por você. Perdoo você, que você possa ter um encontro com Cristo. Jesus. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo bem, não estou fazendo mal. Para você abrir a live aí e participar comigo, você está pagando quanto? Quanto é que eu estou pedindo aqui na live? Estou pedindo Pix, estou pedindo dinheiro? Você está pagando alguma coisa? Não, você abre porque você quer. Outros sabem porque está sendo beneficiado pela palavra. Você não está pagando nada. Tá entendendo? Não pagando nada. Então, é de graça. É de graça. É de graça. Só que a maldade do coração das pessoas está muito grande, cara. A falta de respeito, a desunião. Tá entendendo? Para nós aqui, fazendo uma reflexão, nós podemos ver, irmão, que aqui o grande problema da nossa vida não é a droga. Nós estamos aqui sem usar drogas. Nós estamos aqui sem beber, nós estamos aqui sem fumar. O grande problema não é isso. O grande problema está no orgulho, no eu. Tá entendendo? Na falta de humildade, o desrespeito com o próximo. É o que está faltando em nós, respeitar o próximo, se amar a si mesmo. Você está entendendo? É o que está faltando em nós, irmão. Faltando em nós. Irmão, não tem coisa melhor do que você amar a vida. Agora o Senhor Jesus deixou bem claro. Irmão, se é Jesus que fala, irmão, pega isso aí. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu não amo o meu próximo, é porque eu não amo nem eu. Quando eu não amo aqui o meu próximo, é porque eu não amo nem eu. Tá entendendo? Porque se tivesse coisa boa no meu coração, eu ia amar ele. Por que eu não amo ele? Porque não tem coisa boa no meu coração. E quem diz isso é Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama o teu próximo, é porque você odeia você mesmo. Porque o teu coração e tua mente é podre. Tem que se rever, principalmente nós aqui na casa. Eu quero começar por mim, fazer uma análise. Não quero deixar o de fora. Porque primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu troco Deus pelas coisas deste mundo. Está errado. Segundo, amo o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo nem eu? Se eu me amasse, eu ia jejuar, ou ia orar, ou ia ler a Bíblia, ou ia buscar o reino espiritual.
Eu ia buscar a Deus, que esse é o propósito dessa casa, o encontro com Deus. Aí eu estou aqui fazendo o quê, irmão? Se eu não busco o lado espiritual, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o propósito aqui não é deixar de beber, deixar de usar droga. O propósito aqui é buscar o reino de Deus. Aí eu estou aqui, passo não sei quanto tempo sem beber, não estou buscando o reino de Deus. Chegar lá fora, eu vou beber de novo. Passei só o tempo perdido aqui. Nós temos que aprender a vencer as coisas, irmãos. É por isso que nós temos ensinamento. Ensinamento não quer dizer que nós estamos libertos. Ensinamento é nos levar a convencer, só Deus, o que nós devemos fazer de certo. De certo. De certo. Vivemos no mundo com grande diversidade de crenças e religiões. Nós vivemos no mundo, irmão, quando nós se vira, tem crença. Tem religião. Mas a crença e a religião está resolvendo o meu problema? Esse é o grande, isso é a grande questão. Não é não, Marcelo? A crença e a religião está resolvendo o meu problema? Vamos lá. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. Irmão, nós estamos no mundo, Léo, no mundo que é um mundo perdido e caído. Se você for ver em Apocalipse, irmão, se você for ver em Mateus capítulo 24 também, irmão, a terra vai se desfazer. Essa terra, irmão, é tão podre, não presta para nada, a não ser para pecar, que vai ter o dia que ela vai desaparecer. O céu vai se enrolar, vai enrolar como lençol, o mar vai desaparecer. Aí. As pessoas, irmãos, que entrar no céu, vão entrar não com esse corpo de pecado, mas com o corpo transformado. Vai ser tudo novo, cara. Então, nós temos que entender. Você sai para trabalhar, irmão. No trabalho lá, irmão, no trabalho tem de tudo. Hoje você sai para ir para a igreja, irmão. Que é para ser o lugar mais santo. Muitas das vezes, hoje, até para ir para a igreja, irmão, tá difícil. Só que você não pode viver pela aparência. Não pode se deixar levar por A, por B. Você tem que, irmão, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a verdade, que é a certa. Não pode olhar para o homem. Não pode olhar para o homem, exatamente. Olhar para o homem, cara. Exatamente. Se você for buscar uma igreja perfeita, não tem, cara. Não tem. Você está entendendo? Olha só, irmão, aquelas pessoas que criticam geralmente o outro é porque ela não está bem. Você sabia disso? Eu fui fazer uma análise disso, uma pesquisa. A pessoa que critica o outro é uma pessoa que também não está bem. Muito interessante isso aí. E eu comecei a analisar, eu disse, Jesus amado, quantas vezes eu critiquei as pessoas, então é porque eu não estava bem, eu tenho que melhorar. Eu trouxe isso para mim, gente. Para mim. Para mim. No momento que eu sento com o Alexandre para criticar o Léo, ele não está bem. Vamos lá, o Léo não está bem. Mas eu sento com o Alexandre para criticar o Léo, nem eu, nem ele também está bem. Vem eu e ele nos reunir para orar pelo Léo, nós vamos meter a linha no Léo. Aí tá nós três mal. Você tá entendendo? Cara, eu fui observar isso aí e disse, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só como a gente é fácil de ser enganado pelo inimigo, cara. Porque a gente critica achando que nós estamos melhor do que o outro. Aí isso aí tá lá em Hebreus, ainda tem passagens bíblicas para isso. Hebreus capítulo 6. 6 coisas Deus perdão. 6 coisas Deus abomina. A 7ª Deus odeia. É aqueles que formam contenda entre os irmãos. No momento que eu sento mais o Alexandre para falar mal do Léo, eu estou formando contenda, cara. E diante dos olhos de Deus, está em Provérbios capítulo 6. O que acontece? Deus odeia. Mas eu não estou orando aqui. Eu não estou jejuando dia de quinta-feira. Eu não estou indo para a CSA uma vez por mês.
E Deus está me odiando diante de Provérbios capítulo 6, porque veio de eu me reunir com o Alexandre para orar pelo Léo que está mal, eu me reúno com ele para falar mal do Léo. Aí toda a minha oração está sendo perdida aqui dentro. Toda a minha consagração, só diz, está sendo, sabe o quê? Um ato religioso e uma crença. Por que muitas das vezes a pessoa está dentro de um ato, dentro de um ambiente propício para ser curado, para ter uma vida espiritual, e ele está de mal a pior? Por quê? Por causa disso. Ele está vivendo só uma crença e uma religião. Cara, é bom demais estudar, cara. É bom demais estudar. Isso que eu estou passando para vocês é que eu aprendo, tá? Então compartilhando com os irmãos. Amém. Tá entendendo? Só que eu aprendo para mim, irmão. Porque não adianta eu estudar e não viver. Eu estudo porque eu preciso melhorar. Eu compartilho com vocês que vai que dá certo, né? Alguém pegue. Tá entendendo? É como o salmista Davi disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é que eu estudo a Bíblia, eu guardo meu coração para criticar os irmãos, para conhecer passagem. Não adianta eu conhecer passagem e não viver, irmão. Quantas pessoas chegou aqui, tá entendendo, cheio de Bíblia, olhar para ele e dizer assim, e o teu conhecimento não serve para te libertar, irmão? Sua vida é de operação? Porque às vezes enche o saco, a gente fala uma coisa, o cara fala duas, a gente fala uma coisa, o cara fala 10, mostrar que tem conhecimento. Esse conhecimento eu não quero, irmão. Eu não quero para mim esse tipo de conhecimento. Para me viver dentro de casa de recuperação, para mim não vencer a droga. Conhecereis a verdade, só disse a verdade de quê? Libertará. Quer libertar os outros, mas não se liberta. Quer pregar para os outros, mas não prega para si. Não, tá errado, irmão. Nós estamos totalmente equivocados. Equivocados. E esse ensinamento que eu trago para vocês é abrir o nosso entendimento. Para nós não ficarmos aqui equivocados, religiosos, que não conseguem vencer a si mesmo. Isso aí não dá certo, não. Isso aí não é a mensagem que Deus coloca no meu coração. Não. Essa não é a mensagem. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, tem muitas rotas espirituais. Cara, eu achei tremendo quando eu vi essa passagem aqui. Rotas espirituais. Tá entendendo? Encontra qualquer rota espiritual, só não encontra a rota certa. A rota que liberta, a rota que cura. Tá entendendo? A rota que faz você ter um encontro com Deus. Mas encontra toda a rota, todo o meio, irmão. Todos os traços. Vários caminhos. Mas que muitas das vezes não libertam, Marcelo. Não liberta nós. Só que o nosso irmão leu, no versículo 4, versículo 5, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Ó, todo filho de Deus pode vencer o mundo. Todo filho de Deus pode vencer o quê? O mundo. O mundo. Irmãos, olha só. Aqui no versículo, no capítulo 2, versículo 28, vai dizer sobre os filhos de Deus. Ó, os filhos de Deus. Sim, meus filhos, continuem unidos com Cristo para que possam estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, deve saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Irmão, não tem dois termos, nós não somos nenhuma criança, não tem ninguém aqui, irmão, fora de si. Quem faz o que é correto é filho de Deus. Quem faz o que é errado é filho de quem? Do diabo. Quem fala a verdade é filho de quem? De Deus. Quem mente é filho de quem? Diabo. O diabo, irmão. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. O diabo é o pai da mentira.
Aí eu tô numa casa de recuperação para deixar de beber, de usar droga, tá entendendo? Mas eu minto, engano, furto, eu fofoco, eu faço tudo que não presta, mas eu tô bem porque eu tô aqui sem beber. Tá bem não, irmão. Tá bem mal. Ao contrário, aí que era para estar bem, porque tá sem beber e buscar o certo, né? Porque quando a gente estava drogado, a gente fazia realmente o que era errado. Porque a gente já estava na loucura, irmão. Vamos ficar mais louco ainda. Já estava perdido, vamos se perder mais ainda. Mas aqui, com a mente sã, dando lugar ao diabo, à carne, e achando que está bem. Não, irmão, tá alguma coisa errada. Fazer uma análise. Se nós que estamos aqui, se eu usar droga e não estamos conseguindo viver bem, como é que a gente vai viver bem lá fora? Aí que tá, né? Fazer uma análise de si mesmo. Fazer uma análise de si mesmo. E não só fazer uma análise, Marcelo. Nós temos que se esforçar, irmão, porque, vamos lá, talvez para alguns aqui seja a última oportunidade. A última oportunidade. A última oportunidade. Irmão, uma das coisas que eu receio, irmão, que eu luto contra o pecado, é que se a morte me pegar se a morte vir atrás de mim, eu estiver no pecado, e Deus permitir, vai ser pro inferno. Meu, tudo foi jogado por água abaixo. Não valeu de nada esses 26 anos na caminhada com Cristo. Você sair daqui, irmão, e beber, o que valeu aqui os meses que você passou aqui? De nada, irmão. Cada dia que passa, você está perdendo tempo na sua vida de ser uma pessoa melhor. Que adianta você estar indo para a igreja e você na live, irmão, e sair da igreja e vai fazer besteira? Deus, quando ele nos sonda, ele sonda o coração. Antes de nós fazer, a maldade já está no coração, nós já está reprovado por Deus. No coração, irmão. No coração. Eu quero ler uma passagem aqui, irmão. Em Hebreus capítulo 11. Ela é bem conhecida, essa passagem. Versículo 1. Hebreus capítulo 11 vai falar da galeria dos heróis, né? Se você for ler Hebreus capítulo 11, é tremendo, irmão. Só homens que vencem. Irmão, vai ter uma passagem que diz assim, que pessoas foram tiradas do mundo porque o mundo não foi digno de ter eles. Olha aí, cara. O mundo não foi digno de ter eles, irmão. Eu acho tremendo isso aí, cara. Pessoas que renunciam tudo, irmão, por Deus. E que o mundo, irmão, o mundo não tem como ter uma pessoa dessa. Você imagina, Jesus morre e vai para o mundo dos mortos. E tem que devolver Jesus. O mundo dos mortos não tem como receber uma pessoa como Jesus. Tem que devolver. Imagina aí. Você imagina aí, irmão, se eu não me engano, foi Eliseu, foi Elias, que morreu. Morreu. Depois, alguns anos aí, um soldado morre e jogam lá na cova lá. E os ossos que estão lá na cova é de quem? Do profeta. Quando lança o soldado morto na cova, o soldado volta a viver. Os ossos do profeta ressuscitou o soldado. Hein? Cara, isso é fascinante. Eu leio a Bíblia, eu fico fascinado, cara. Fascinado, irmão. Para você ver que até os ossos do santo Deus preserva. Aí olha só, aí nós não se preservamos, nós se entrega para droga, nós se entrega, tá entendendo, para orgia, nós se entrega, tá entendendo, para curtição, nós estamos abalando, cara. Nós estamos abalando. Aí, sabe assim, nós quando era jovem, tava abalando, gatinha pra cá, cigarrão, tá entendendo, no bolso e tal, algumas sedas na carteira, pode pegar aí que eu pago e tal. Aí depois tá lá, mendigando na rua, sujo, fedorento, tá lá na Praça do Corote, lá os pessoal lá xingando, se mijando, tá lá no hospital, morrendo, ninguém vai visitar. Tá lá no presídio lá. Cadê os amigos, irmão? Cadê as gatas? Cadê as minas?
Cadê os pássaros? Aí sabe quem é que vai lá te visitar, irmão? Jesus. Jesus. Aí sabe quem vai lá te visitar, irmão? Pessoas que você nunca viu na sua vida que Jesus manda ir lá. Seus filhos. Aí quando sai do presídio, volta lá para os pássaros de novo. Aí quando sai da casa de recuperação, volta lá, tá entendendo? Pra orgia de novo. Meu Deus. Nós não aprendemos nada com a vida. Nós não queremos aprender com Deus, irmão. A vida está nos ensinando, mas a gente não aprende. Nós não queremos aprender na igreja, nós não queremos aprender com Deus, mas a vida está mostrando que nós não temos amigo, irmão. Que as escolhas que a gente faz, irmão, são ambientes, irmão, que levam para outra vida, né? Essa é a verdade, né? Outra vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Está aberto aí, ô Marcelo? Lê aí, meu filho. Não, só o capítulo 11, só o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se... É a prova das coisas que se não veem. Isso, obrigado, filho. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, irmão, o que é fé? A fé verdadeira tem como base o próprio Deus. Irmão, se eu não tenho fé em Deus, como é que eu vou ter fé de receber alguma coisa? Irmão, se pergunta uma pessoa aqui, você tem fé no seu tratamento? Tenho, pastor. E a pessoa não cumpre o tratamento dela. Que fé é essa? Você tem fé no seu tratamento, irmão? Tenho. Aí o que é imposto para o tratamento da pessoa, a pessoa não cumpre. É a mesma coisa, eu tenho fé em Deus, mas não obedeço a Deus. Então não tenho fé. Ah, eu tenho mais fé em Deus. Tem não, irmão, porque você ainda só faz o que você quer. Agora, o que é fé em Deus é fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Eis a questão. Lê o versículo 6, Marcelo. Diz assim a palavra de Deus, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pronto, obrigado, Marcelo. Olha só, irmão, sem fé ninguém pode agradar a Deus, tá? Porque quem vai a ele precisa crer que, primeiro, ele existe, e segundo, que ele recompensa os que procuram conhecer melhor. Não é procurar ele só na necessidade. Ele recompensa aquele que procura conhecer ele. Nós queremos buscar Deus na nossa necessidade, jejuamos pela nossa necessidade. Nós jejuamos e dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Nós abrimos jejum de 12 horas, de 4 horas, de um dia, tá entendendo? Um jejum para nós conhecer Deus. Mas tá aqui, ó, a resposta. Por isso que muitas das vezes a gente jejum e não recebe, ora e não recebe. Porque tá aqui, ó, ele tá nos ensinando o caminho certo. Vou repetir, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. Procura conhecê-lo. Nós conhecemos Deus, irmão? Eis a questão. Tá entendendo? Eis a questão. Será que nós conhecemos Deus? Ó, Jesus, ele disse uma coisa, Léo, para os discípulos. Quando Jesus disse que era Deus. Quando Jesus disse que era o Pai. Aí, Jesus disse para, se eu não me engano, foi Filipe. Ou foi Tomé. Foi um dos dois. Está lá em João capítulo 14. Senhor, mostra-nos o Pai. Acho que foi Filipe. Aí Jesus disse assim, Filipe, tanto tempo eu estou convosco.
e você me pede, mostra o Pai. Se tu não crê que eu sou o Pai, crê pelo menos pelas obras que eu faço, que é igual ao do Pai. Olha aí. Tem como a gente conhecer Deus, tem sim ou não? Pronto. Tem. Só que eu busco a Deus. Qual é a minha intenção de buscar a Deus? Só para ser abençoado? Só para ele resolver minhas causas? Você pensa que Deus se agrada disso? Deus não se agrada não, irmão. Deus não se agrada. Deus vai dizer, irmão, através do profeta Isaías, vocês me buscam e não me encontram. Porque vocês só querem buscar para satisfazer seu bel prazer. Aí vamos lá para Isaías 58. Vocês jejuam e eu não recebo. Porque vocês jejuam só para o seu bel prazer. Aí ele vai mostrar o jejum que agrada a ele. Por que eu aconselho vocês a ler a Bíblia? Porque tudo isso que eu estou pregando aqui está na Bíblia, irmão. Por que eu tenho um pouco de conhecimento de tudo isso? Para me colocar em prática? Porque eu leio e estudo a Bíblia. E o que vocês mais têm aqui é tempo para isso. Aí se vocês não buscam a Deus aqui dentro como é para buscar, como é que vai buscar lá fora, irmão, um dia corrido? Não vai, irmão. Eu sei o que é isso, irmão. É complicado. Certo que tá difícil, mas de lá fora. Não é fácil. Não é fácil buscar o lado espiritual, tá, gente? Não é fácil. Dizer que é fácil não é. Dizer que é fácil jejuar não é. Dizer que é fácil ter uma vida de oração. Não é orar 2 minutos, não. Orar 5 minutos, não. Ter uma vida de oração. Pegar, tá entendendo? Tirar, fazer um propósito de ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, não é fácil. Nada é fácil. Assim como, irmão, você acha que é fácil, irmão, viver uma vida de pecado? Não, irmão. Tem os seus obstáculos também para pecar. Tem um bocado de coisa, irmão, para entrar o pecado. Irmão, na vida nada é fácil, essa é a verdade. Na vida nada é fácil. Vamos lá. O que é fé? A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, tá? Então, assim, quando eu procuro conhecer a Deus, procuro saber quem é Deus, então vai despertar no meu coração algo, irmão, muito interessante. Ou seja, o mundo já é do maligno, mas eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas não sou do mundo. A minha bênção não vem do mundo, minha bênção vem do céu. Olha aí, quando nós começamos a colocar fé nisso aí, a gente não vai viver por situações, pelo que a gente vê, vamos viver por fé. E a fé é em Deus. Vamos lá para o segundo tópico. O que significa ter fé em Jesus? Vamos lá. Como aqui foi falado aqui, em 1 João, né, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que significa ter fé em Jesus? Vamos lá. O que Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai falar? Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim, ó: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Irmão, isso aqui é forte. Isso aqui é tremendo demais. Nossos olhos têm que estar fixos aonde? Nos problemas, nas dificuldades, dos nossos desejos. Está apontando aqui para Jesus. Aí a Bíblia está dizendo aqui que é o próprio Jesus, irmão, que vai o quê? Aperfeiçoar a nossa fé nele. Irmão, tudo vem de Deus, cara. Irmão, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, cara. Tudo vem de Deus, irmão. Nós precisamos só nos unir a ele. Jesus vai dizer o que em Mateus 11, 28? 20 a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí na minha angústia eu quero fazer as minhas coisas do meu jeito, da minha vontade.
estou pronto, estou preparado, e isso, aquilo, outro. Irmão, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo com a Bíblia? O que eu estou fazendo com o jejum? O que eu estou fazendo orando? O que eu estou fazendo dentro da casa de recuperação? Não é? Isso todo dia, pastor. É uma luta, cara. É uma guerra. Ó, para mim vir para cá, eu tenho 9 anos aqui, para mim vir para cá eu tive que renunciar. Ou renunciar para mim ficar aqui com dúvida, para mim ficar aqui. Não, eu vou alugar a casa. Não, vou embora daqui. Não dá certo, não. Estou com a esposa, com a filha aqui. Não, esse cara aí tá me tirando do sério. Não, olha aí, não, o cara não quer nada aqui. Não, será se é de Deus mesmo eu estar aqui? É que eu acho que eu vou voltar pro Ceará de novo, Marcelo. Não dá certo não, Marcelo, aqui não. Imagine o que eu ia transmitir aqui para vocês, irmão. Um líder sem fé. Um líder que está lá em Tiago, capítulo 1, igual a onda do mar, impelida para lá e para cá. De manhã eu estou bem, estou forte. Não é isso mesmo, Deus me chamou para cá e eu vou ficar até o final. E à tarde eu estou lá, eu acho que eu vou embora. Eu tenho que decidir o que eu quero. Não posso ficar como a onda do mar. Eu tenho que decidir o que eu quero. Ou eu vou me lascar mesmo, ou eu vou, tá entendendo? Desculpa a expressão aí. Mas é a expressão cearense, gente. Tá entendendo? É a expressão cearense. Vai? 2. Hoje eu tô assim, pastor. 2. Tá, mas nossa mente é complicado, irmão. Nossa mente é complicado. Nossa mente, só que o Espírito de Deus, irmão, ele tem a sua palavra para nos convencer, para nos encorajar, né? A palavra que eu precisava escutar. Então, já botou. já serviu para mim, né? Vamos terminar aqui. Ou resolvo, ou logo. Mas tem outro lado da palavra também. Você levou para o lado que realiza o desejo do seu coração, não o desejo de Deus. Tem que ver, irmão. Tem que ver o seguinte. Aí você ajuntou um te agradar para fazer a tua vontade. Tem que ver se é a vontade de Deus, irmão. Deus não vai te tirar daqui para você fazer besteira lá. Vai permitir, vai, meu filho, lá fazer besteira? Não. Deus não vai com você nem a pau, irmão. Não. Tá entendendo? Você tem que ir lá por outro lado, essa palavra de fé. Irmão, eu vou ficar na casa. Eu vou orar, eu vou me unir com Cristo. O Deus que pode trabalhar em mim aqui, vai trabalhar lá a favor dela. Tá entendendo? Essa palavra que o pastor está trazendo, irmão, eu vou tirar todas as dúvidas, eu vou me afirmar com Cristo. Essa que é a palavra certa. Você está levando para o outro lado para fazer o desejo do seu coração. Você está entendendo? Não é por aí. A palavra, ela vem, Mateus 11:28. Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está entendendo? Não tem aquelas pessoas que pegam a Bíblia e abrem a Bíblia no escuro? Está entendendo? Não, vou aqui, o que Deus falar que eu vou fazer. Aí Judas Iscariote foi se enforcar. E aí? Hein? Atos capítulo 1. Caiu errado, calma aí. E aí? Não, essa aqui não é palavra. Essa palavra aqui não é de Deus, não. Tá entendendo? Essa palavra aqui não é de Deus, não. Tá entendendo? Aí eu vou abrir outra palavra. Né? Aí a outra palavra foi de besta. Essa é para mim. Ah, irmão, para com isso. Eu me livro. Não é assim que Deus fala, não. Vamos voltar aqui. Tiago capítulo 2, versículo 19. Não, peraí ainda. É o segundo tópico, né? Então esquece aí, Tiago, aí por enquanto. O que significa ter fé em Jesus, né? Hebreus capítulo 2, versículo 2. Crer é mais do que saber. Como é que eu posso ter fé? Como é? Saber das coisas? Não, é crer. Crer vai muito mais além do que eu saber. Eu busco conhecimento, mas esse conhecimento não me liberta. Então eu só estou sabendo de fatos. O conhecimento aumenta a fé também, né? Hã? O conhecimento faz aumentar a fé, né? Depende. Vai ter fé numa coisa que você não conhece. Depende. Sabe por quê? Porque eu conheço muita gente cheia de conhecimento, mas que na verdade não vive o conhecimento que tem. Conhecer a verdade para te libertar. Só que quando diz assim, conhecereis a verdade, não está falando de conhecer a Bíblia. Está falando em conhecer a verdade que a Bíblia está transmitindo.
Então tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece a verdade que ela transmite. Tem isso também, né, Leonardo? Entende errado ela. Lê, mas entende ela tudo errado. Lê de ponta cabeça. Lê de cabeça para baixo. Lê de cabeça para baixo. Tá esclarecendo, mas você tem que ficar por aqui, Marcelo, hoje. Tá entendendo? Viu, Leonardo? Viu? Tô cabeça. Brincadeira, viu, filho? Vamos lá. Vamos lá. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos leva a entender que precisamos crer, e crer vai muito mais além do que nós só saber de fatos, saber das coisas, certo? Nós podemos também, em outro ponto, aqui no segundo tópico, ver a questão da fé. A fé em Cristo implica em confiar, depender, acreditar, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Olha como a fé vai muito mais além. Vou repetir aqui esse ponto, tá? Ela vai muito mais além do que só saber. A fé precisa que a gente creia. E a fé em Cristo implica em confiar, depender, acreditar, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Irmão, como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu vivo uma vida tribulada? Se eu vivo uma vida perturbada, eu não tenho fé. Agora você imagina aí, irmão, Pedro está preso e no outro dia ele sabe que vai ser morto porque Tiago, companheiro dele, foi morto nesse dia de hoje. E ele sabe que amanhã é ele que vai morrer. E como é que uma pessoa sabe que vai morrer, passou a noite todo dia dormindo? Tranquilo. Porque ele tinha fé. Porque ele descansava em Deus. Agora a pessoa que não tem fé, a pessoa que não acredita, a pessoa que não se entrega a Deus, ela passa a noite como? Tribulado. Tribulado, não consegue dormir. Não consegue dormir. Os problemas estão prejudicando. Os problemas fazem com que ela não venha acreditar em Deus. Os problemas para a vida dessa pessoa está maior do que Deus na vida dela. É uma fé igual a de Pedro. Homem de pequena. Não é que não tenha fé, mas a fé está pequena, né? Esse é o grande problema. Não é que não tenha fé. Homem de pouca fé. Muitas das vezes é nós aqui. Estamos com pouca fé, né? Mas quando essa fé crescer, se nós deixar essa fé crescer, irmão, já era. Já era. Já era. Ó, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Deu uma passagem aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12. As horas no instante passam, irmão. Misericórdia. Achou aí? Olhei, só o 12, viu? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra... Querido, perdão, não é Hebreus, não, é Atos, tá? É Atos, eu errei. É Atos, capítulo 4, versículo 12. Tá? Tá aqui, ó, li aqui, ó. Pronto, ó, já tá encontrado aqui. Atos, capítulo 4, versículo 12. Perdão aí. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Ou seja, irmão, o alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. O alvo principal em Jesus é a vida eterna. Irmão, se eu venho para Cristo e eu aprendo que a maior bênção para o pecador é a vida eterna, então eu ainda não conheci a verdade de Deus. Se eu busco a Jesus só para me satisfazer, eu sou um aproveitador da fé. Eu sou um aproveitador da fé. Eu busco a Cristo para me beneficiar, eu busco a igreja para me beneficiar. Mas segundo o que o irmão leu, tem outra tradução aí, aberta aí, tem? Lê aí para nós.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tá vendo? Aí ele fala de salvação. Aí em João 3,16 vai dizer o quê? Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, acende essa luz aí, que agora acho que vai precisar acender. O tempo tá para chuva aqui, por isso está um pouco escuro. Essa pessoa também, ela busca Deus para ter a salvação, ela não está pensando em se beneficiar, não. Tá no futuro. Não, porque é a ordenança dele. É ele que está mandando. É diferente. Então você está de acordo com os planos dele. Tá entendendo? Irmão, deixa eu ser bem claro aqui, ó. O propósito aqui da fé em Cristo, ele vai apontar para a vida eterna, para a salvação. Isso não está tirando em nós o direito que nós não possamos buscar a Deus também por outras coisas, mas o foco é a vida eterna. Tá entendendo? O foco é a vida eterna. Porque veja bem, irmão, os próprios apóstolos, eles renunciaram até o que tinham. O que os profetas tinham, irmão? O que a igreja primitiva repartiu o que tinha, irmão, com quem não tinha, se despegando do mundo, se despegando, mas era um povo cheio de Deus. É um povo, irmão, que quando era levado para a arena, para ser comido pelos leões, se negasse Jesus voltar para casa, eles não queriam negar. Eles preferiam ser comidos pelos leões, pelos bichos. Preferiam ser queimado, irmão, na fogueira. Preferia ser crucificado na cruz do que negar Jesus. Vida eterna, porque eles entenderam que a vida eterna é melhor do que qualquer coisa desse mundo. Então esse é o foco de Jesus ter vindo. E João capítulo 14 ele vai deixar bem claro. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou e vou voltar para buscar. Buscar aqueles que acreditam, aqueles que estão esperando. Tá entendendo? Então, assim, não que a gente não possa desativar a nossa vida, nós temos família para sustentar. Nós temos dívidas para pagar. Hoje você vive através do dinheiro, irmão. Se você não tiver dinheiro, você não compra. Só que a nossa fé não tem que estar no dinheiro. Tem que dar em Deus. Não negava a fé, a pastoria queimava. Uns iam para a cruz, outros, né, meu? Morria através de leão, Sim, e a gente pensando bem, a gente troca por um pino de cocaína, né? Um tiro de cocaína, um cigarro, um convite de uma pessoa que se diz amigo e convida para fazer besteira. Então, irmão, o principal da fé em Jesus é a vida eterna. Tá bom? Irmão, se nós morremos hoje, nós sabemos para onde vai, mas é para saber. Tem pessoas que dizem assim, Deus sabe. Não, irmão, para com isso. Para com isso. Eu tenho que saber para onde eu vou. Porque em vão eu estou na igreja, irmão. Em vão, irmão, eu estou dizendo que eu tenho fé em Cristo. Em vão, irmão, eu estou dando passeio para os irmãos. Em vão eu estou ceando. Eu tenho que saber, irmão, há dois destinos. Há dois caminhos. Eu tenho que saber qual é o caminho que eu estou andando. Eu tenho que saber qual é. Eu sei qual é o caminho que eu estou andando e eu sei qual é a porta que eu vou entrar, irmão. Porque Deus já deixou tudo já bem desenhado. Se você for por aqui, você tem a vida eterna. Se você for por aqui, você vai passar a vida eterna sem a minha presença. Para não dizer outro nome. Você está entendendo? Então nós sabemos. Nós não somos inocentes. Nós sabemos o que nós queremos aqui, irmão. Nós não somos inocentes. Porque nós não somos... Se nós não lemos a Bíblia, mas nós ouvimos muitas mensagens, muitos ensinamentos. Vamos aqui para o terceiro tópico. Princípios da fé. Vamos ver aqui alguns princípios da fé. As horas passam, meu. Voa, né? É por causa da introdução. Hã? Qual que é o primeiro tópico? Primeiro tópico, irmão, o que é fé? Segundo tópico, o que significa ter fé em Jesus?
E terceiro, princípios da fé. Princípios da fé. Irmão, princípios da fé. Lá em Tiago, eu estou lendo aqui porque eu tô adiantando um pouco, irmão. Se eu for esperar, tá entendendo, vocês procurar, vai me atrasar e o relógio hoje está acelerado hoje. Está acelerado. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó. Mas o tempo diz que para quem estuda, para quem estou falando assim, diz que no final dos tempos Deus ia abreviar os dias. E mudar os tempos também. Por isso que passa muito rápido. Ó, 2,19, Tiago. Você crê que há somente um Deus? Alguém crê que só há um Deus? Amém. Eu creio. O que foi? Que foi? Você falou que ela tá passando a ver, graças a Deus. Aí tentou contornar, corrigir. Não, mas tá passando rápido mesmo. Os mundos. Não é isso mesmo. Tá passando rápido. Não, Mas é porque ele achou graça de outro palavra. Quando dorme assim, tipo, você dorme, né? Resume que as horas tá. O senhor tá falando, passando. né? A gente tá com a mente descansada. Então a gente dorme sem ficar preocupado com alguma coisa, não é? Quando levanta, tá preocupado sempre. E você se deita e logo já tem que se acordar. Não, poxa, mais umas 3 horas aí para me dormir, Jesus. Não tem mais 3 horas. Já foi. Isso que eu tô falando. Se a Tudo pessoa rápido. não aproveitar, tipo, o estudo que o senhor tá dando, tipo, aproveitar que serve para mim. Não aproveitar para mim também. Que eu tô aqui na casa de recuperação, sair dando pesada pelas cabeças, falar o português claro. Não valeu de nada Não isso valeu aqui. de nada o meu estudo, não valeu de nada o pastor tá perdendo tempo para me ensinar aqui, ó. Isso que eu quero dizer. As horas passam mesmo. Se a pessoa não aproveitar o tempo, tudo. Deixa eu cortar. Bora. Vamos cortar. Tiago capítulo 2, versículo 19. Você... Tá aberto aí? Tá. Foi ler Tiago capítulo 2, versículo 19. Ah, não? Então deixa eu ler, mano. Deixa eu ler. Você crê que há somente um Deus? Todo mundo crê? Sim. Você na live crê? Agora, olha só aqui o que Tiago vai dizer. Ótimo. Os demônios também crê e tremem de medo. O que adianta acreditar que Deus existe, mas eu não obedeço a Ele? Os demônios também acreditam que estremece, mas não obedecem. A terça parte foi tirada do céu porque desobedeceram a Deus. Viu o que Tiago fala aqui? Você crê? Ótimo, irmão. Parabéns. Os demônios também crê, tá? A diferença não está em eu acreditar. O que vai fazer a diferença é eu obedecer. É muito mais além. Amém? Isso são princípios da fé, tá? Isso são princípios da fé. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. O que vai dizer? 10, 17, encontrei. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, essa mensagem, tem que ser uma mensagem cristocentro. Não uma mensagem, irmão, para agradar o povo, a galera. É uma mensagem cristocentro, levar Cristo às pessoas, através da pregação. Então, são princípios da fé. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Por isso nós temos que se preocupar com a mensagem, com a palavra de Deus. Ela é muito importante. Tá bom? Aí vamos lá agora. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Contra fatos, não argumento. Estou trazendo versículos da Bíblia. Se você crê na Bíblia, então é benção. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Alguém encontrou? Não? Então vou ler. 3, 5. Diz assim a palavra de Deus, né, Marcelo? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. O que diz aí na outra tradução? A minha diz assim, a palavra de Deus.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O nosso entendimento nos leva a gente fazer aquilo que a carne está querendo. Só que aqui, irmão, está dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração. E não confie no seu próprio entendimento. A sua inteligência só tem te levado para a ruína. Aí que eu vou fazer, aí que vai ser assim, aí que vai ser assim, que vai ser assim. Se você pensa em tudo, só não pensa depois, está entendendo os efeitos de toda a tua decisão, lá na frente o mal que você vai trair para você e para os outros. Mas não pensa nisso. Não pensa. Não pensa. E nós temos que pensar. O mal disso tudo que vai gerar no final. O 7 também é interessante. O 7? Do Provérbios 3, 7. Mas as horas não dá tempo, não, filho, já vai dar 9 horas. Eu tenho que apressar um pouco aqui, tá bom? Olha só, vamos aqui. Então, assim, ó, esse outro ponto. A fé é um mandamento bíblico, segundo Hebreus 3:5. A fé é um mandamento bíblico. Então, a minha fé tem que estar onde? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Aí vamos ver aqui outro princípio da fé. Em João, Evangelho, capítulo 6. João, Evangelho, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 28, versículo 29. Alguém encontrou? Não? Então vou ler. O que é que Deus quer que a gente faça? É uma pergunta. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Versículo 29. Ele quer que você creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. E quem foi que Deus enviou? Jesus. Então o que é que Deus quer que a gente faça? Crer na palavra de Jesus. Crer no que ele veio fazer e deixou os mandamentos. Agora, eu digo que amo a Deus e não obedeço, tá igual o que Tiago fala, né? Capítulo 2, versículo 19. Você está entendendo? Não adianta crer na existência de Deus e não obedecer. Então, são alguns princípios da fé. Vamos ver outro princípio da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Outro princípio da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Que diz assim a palavra de Deus. E leve sempre a fé como escudo, para poder se proteger de todos os dados do fogo do maligno. Lá no Salmo 91 vai dizer dos dados inflamáveis do maligno, das setas que voam de dia e de noite, e aqui está dizendo, leva a fé. Porque ela se torna como um escudo. E Jesus usou essa fé aonde? Um monte. Isso. No deserto. Mateus capítulo 4. Porque ele acreditou na palavra do Pai, na palavra de Deus. Então, outro princípio aí, a fé é uma arma defensiva. Se defende dos ataques do inimigo. Aí nós vamos ver aqui, no último princípio, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. O melhor é ter conhecido a palavra de Deus e sair para o Senhor. É a mesma coisa, não é, pastor? O crente ele é justificado pela fé. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Que fé é essa que eu digo que eu tenho em Deus e eu estou dentro da igreja morto? Que fé é esse? Porque essa fé aqui diz que faz eu viver
e não viver uma vida morta. Aí, essa fé em Cristo me faz o quê? Viver. Mas se uma pessoa voltar atrás, ou seja, largar tudo, voltar para o mundo, o que ele diz? Ele diz, irmão, que não ficará contente com essa pessoa. Eu nem te conhecido. Aí como é que uma pessoa dessa larga, irmão, as coisas de Deus para ir para o mundo e tá lá curtindo e diz, Deus é comigo, bacana. Deus está aqui conosco. Eu já ouvi gente dizer isso, você acredita, cara? Ah, meu irmão, vou tomar um aqui porque eu também sou filho de Deus. Cansei de falar isso. Deixa pra lá. Eu vou encerrar aqui nesse quarto tópico, tá? Vencendo os inimigos da fé. Como é que podemos vencer os inimigos da fé? Como é que podemos vencer os inimigos da fé? Pela fé. Ô, Glória. Hã? Pela fé. Pela fé. Só que essa fé, colocando o segundo tópico, que são os princípios da fé, que é a fé salvadora, a fé que nasce quando damos ouvido à palavra de Deus, a fé é um mandamento bíblico, a fé é o dever fundamental do cristão, a fé é uma arma defensiva e o crente é justificado pela fé. Foram os princípios da fé. Agora, vencendo os inimigos da fé. Primeiro, uma das coisas que nós temos chamado, que está lá em Tiago, mas a passagem não é essa, chamado dúvida. Dúvida. Onde é que nós podemos encontrar essa passagem? Eu vou ler aqui para você. Mateus capítulo 14. Para nós entendermos aqui essa passagem aqui, o que é que vai falar. Olha o que é que vai falar em Mateus capítulo 14. 14:31. Cadê? 14:31. Que diz assim, ó. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Olha o que Jesus disse para Pedro, eu não te chamei. Tu não estava sob a minha palavra? Porque tu tiraste a tua fé em mim e colocou nos problemas. Homem de pequena fé, tu duvidou. Tu está aqui na casa de recuperação, irmão, palavra, ensinamento, jejum, oração, e tu está aqui cheio de dúvida que eu não posso fazer, não acredita em mim. Porque se você acreditasse em mim, você se apoiava em mim, não nos seus desejos. A fé vai muito mais além do que nós saber. É acreditar que Jesus pode todas as coisas. Agora, o grande problema, sabe o que é? A ansiedade. Eu quero fazer hoje. Se eu puder, já tinha feito, era ontem. Eu não quero mais esperar. O problema está na espera. E não esperar, muitas das vezes a gente come um arroz cru. Desobedece. É. Mas vamos lá. Vencendo os inimigos da fé. O primeiro inimigo, dúvida. Qual é o segundo? Incredulidade. Incredulidade. Nós podemos ver Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Que diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Ou seja, se eu posso, irmão. Ou seja, aqui está falando, sabe o quê? Do pai daquele menino. Que o pai levou o filho para os discípulos e os discípulos não conseguiram ajudar. Jesus chega, o que